Olá, vamos dar continuidade aqui ao estudo do Evangelho de João. Você pode abrir a sua Bíblia agora, no Evangelho de João, capítulo 5. Estamos todos os dias aqui, gravando um vídeo e estudando, o Evangelho de João, com o objetivo de encher a nossa vida do Espírito Santo, porque é a palavra de Deus que nos transforma, que nos purifica e que nos abençoa, não é verdade? No capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Aquele dia era sábado. Muito bem. Aqui nós vemos que Jesus ele foi a Jerusalém, mais especificamente a esse tanque chamado Betesda, e ali tinha muitas pessoas enfermas esperando, um milagre, porque diziam que um anjo de tempo em tempo movia aquelas águas, e a primeira pessoa que se lançava naquele tanque era curado. E havia ali naquele tanque já um paralítico há muitos anos, um homem que era paralítico há 38 anos, sofrendo com uma enfermidade grave. E Jesus foi especificamente a esse homem enfermo. Havia muitos enfermos, não sabemos por que Jesus o escolheu. Não sabemos, Existem muitos mistérios na palavra de Deus. A gente não entende tudo, a gente não compreende tudo. Deus revela para a gente somente aquilo que Ele quer revelar. Então, por exemplo, quando você lê a Bíblia, se você não entendeu, há coisas que você não entendeu porque falta você estudar mais, falta você pesquisar mais, falta você meditar mais, se dedicar mais. Pero existem coisas que nem os maiores teólogos entendem, porque são mistérios. E Deus, ele só vai revelar na hora que ele quiser. Não é verdade? Então, isso também é um mistério. Por que dentro de tantos enfermos, Jesus escolheu especificamente esse? Não sabemos. Talvez porque aquela enfermidade que ele tinha era como uma maldição que veio sobre a vida dele por causa dos pecados, Porque você vê que Jesus disse para ele depois, vai e não peques mais para que não te suceda algo pior, Jesus disse aqui: levante-se e pegue o seu leito e ande. Pegue o seu leito e ande. Então, esse homem estava aí há 38 anos esperando um milagre. Jesus foi até ele, deu uma palavra para ele, perguntou: você quer ser curado? E
O homem respondeu e Jesus disse, bom, levante-se, pegue o seu leito e ande. Deu uma palavra. Então, esse homem creu nessa palavra e tomou atitude e foi curado completamente. Foi um milagre extraordinário. Um homem paralítico há 38 anos começou a andar. Entende? Sim ou não? Então, você vê aqui a autoridade do Senhor Jesus. Esse milagre foi também para confirmar ainda mais para todas as pessoas que Jesus era Deus. Porque só Deus, com a sua palavra, pode fazer o milagre. Só Deus, com a sua palavra, pode fazer algo sobrenatural. Só Deus, com a sua palavra, pode criar o universo. Deus criou todas as coisas através da sua palavra. Não é verdade? Então você observa aqui que Jesus deu a palavra e o homem se levantou. Em seguida Jesus disse para ele, né? Levante-se, pegue o seu leito e ande. O homem se levantou. E aquele dia era um dia de sábado. Então, por que Jesus escolheu justamente o dia de sábado para curar aquele homem, né? Você vê que a Bíblia fala sábado. Porque os judeus, eles tinham, e até mesmo hoje em dia também tem, o costume de não trabalhar no dia do sábado. Porque na lei de Moisés estava escrito que o sábado era para descansar, o sétimo dia. E que ninguém deveria trabalhar. A Bíblia não especifica o que tipo de trabalho que podia fazer, o que não podia fazer, simplesmente que não podia trabalhar. Então acreditamos que era o trabalho do dia a dia, o trabalho do ganha-pão, vamos dizer assim, né? Que era o dia que a pessoa tinha que descansar. Mas os judeus, eles foram cada vez como que acrescentando nessa lei de que não podiam fazer nada. Por exemplo, esse homem foi curado, Jesus mandou ele carregar o leito dele era como uma cama de palha, e os judeus fizeram problema só porque o homem estava carregando a cama dele, né, para levar para casa. Ou seja, o homem estava ali no tanque, não é verdade? Foi curado, pegou a cama dele, tinha que levar para casa, ele não podia deixar a cama ali. E os judeus fizeram problema. Então você vê que os judeus já estavam muito distantes da palavra de Deus. Até hoje, por exemplo, em Israel, aqueles judeus mais ortodoxos, eles não podem apertar nem o botão da campainha, não pode apertar nem o botão do elevador, porque eles dizem, não, isso é trabalho. Quer dizer, eles foram acrescentando coisas da cabeça deles. Fugiram da palavra de Deus, saíram da palavra de Deus e foram acrescentando coisas de homens, né? Doutrinas de homens. E Jesus viu essa hipocrisia, essa religiosidade falsa, e Jesus justamente curou no sábado e fez muitos milagres no sábado para confrontar aquela religiosidade. Para confrontar aquela religiosidade. Para mostrar para eles o quanto eles estavam desviados. Jesus fazendo o bem, porque a própria palavra de Deus fala que é lícito fazer o bem no sábado. E Jesus fazia o bem, curava os enfermos, e eles criticavam Jesus porque ele curava no dia de sábado. Você vê como que a pessoa vai se distanciando da verdade, vai se distanciando da palavra, da pureza, e vai seguindo doutrinas de homens, seguindo coisas de homens. E isso era, naquela época, para os judeus. Hoje, nós não somos judeus, por exemplo. Eu não sou judeu, que talvez você seguramente também não seja um judeu. Então, essas leis não se aplicam a nós, porque nós somos cristãos. Nós somos cristãos, nós não devemos mais praticar essas leis de guardar o sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo. A própria Bíblia nos afirma que nós não precisamos mais guardar
aquele sábado, aqueles dias festivos que os judeus, né, guardavam. E até hoje guardam. Porque eles não aceitaram Jesus e até hoje não aceitam. Eles preferem ficar com a sua religiosidade, eles preferem ficar com aquilo que eles acham o correto e desprezaram totalmente o que Jesus diz, desprezaram totalmente o que os apóstolos disseram. Paulo, nas suas epístolas, fala claramente que não é necessário mais guardar o sábado. E até hoje existem religiões, né, que ensinam os seus membros a guardar o sábado e a outros mandamentos que já não estão em vigor no dia de hoje. Então você vê que a história se repete, a hipocrisia se repete, a religiosidade se repete. Tantas coisas necessárias, importantes da palavra de Deus para levar as pessoas, e os homens vêm deturpando, inventando coisas, não porque o profeta fulano de tal, a profetisa fulano de tal, falou isso, falou aquilo, supostamente um anjo apareceu, tudo mentira, né? E as pessoas vão seguindo tais profetas, tais profetisas, profetas falsos, né? E vão formando as suas próprias religiões, as suas próprias doutrinas, e vão se afastando cada vez mais do evangelho puro e verdadeiro. É por isso, meu amigo e minha amiga, que você não deve seguir preceito de homens, doutrina de homens. Você deve pegar o Novo Testamento, que é para a igreja, né, e ler lá do livro de Mateus para frente. Leia principalmente o livro de Gálatas, o livro de Romanos, o livro de Efésios, todo o Novo Testamento. E ali fala claramente, né, os apóstolos cheios do Espírito Santo nos orientando qual é o papel da igreja, ou seja, o que a gente tem que fazer e aquilo que a gente não tem que fazer. É o nosso guia. Jesus já veio, já levou na cruz as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições. Ele já cumpriu a lei por nós na cruz, porque nós e nenhum ser humano nunca foi capaz de cumprir a lei. Isso está claro nas Escrituras. E a justiça de Jesus veio sobre nós. Então hoje nós seremos salvos não por cumprir obras da lei, não por ser religiosos, mas seremos salvos porque Jesus nos justifica. Isso está claro, somos salvos pela fé, através da graça do Senhor Jesus. Mas essa gente despreza a graça e quer porque quer seguir doutrinas de homens, religiosidades, leis, etc, etc, etc. Tudo isso é falta de leitura, né? As pessoas não leem a Bíblia e vão seguindo aí o que o tal profeta falou, o tal pastor falou, e vão cometendo esses erros, essas falhas. Se transformam em pessoas religiosas, em pessoas pesadas, ignorantes da palavra de Deus. Isso é triste, né? Isso é o que tem acontecido dentro de muitas igrejas, de muitas religiões. Por isso que você, sempre quando alguém falar tal coisa para você, sabe o quê? Eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, eu vou meditar, eu vou ler o texto sagrado, e o que o texto sagrado me está dizendo, eu vou seguir. E aquilo que o fulano, o mengano falou, não. Eu vou fazer o que está escrito na palavra de Deus. Tá bom? Então leia e medite. Por isso estamos fazendo estudos com vocês aqui, para que vocês vajam aprendendo, vajam conhecendo a palavra do Senhor Jesus. O evangelho puro, o evangelho verdadeiro. Você vê, Jesus curou um homem no sábado e foi criticado porque curou. Você vê o que a religião faz, né? Você vê que as pessoas não estavam preocupadas. Ah, que bom que o homem foi curado, que bom que foi... Não, olha, esse é o Messias. Não, desprezaram totalmente Jesus, desprezaram totalmente o milagre, estavam mais preocupados com a sua religião. Isso é triste. No versículo 10 diz assim, por isso, os judeus disseram ao que tinha sido curado, é sábado, e nesse dia você tem
não tem permissão para carregar o leito. Ou seja, a lei não dizia que ele não podia carregar o leito, dizia que não podia trabalhar. Mas ele estava levando o leito dele porque ele estava no tanque, indo para sua casa seguramente. Não era um trabalho formal, o homem não estava ali trabalhando para ganhar dinheiro. E outra, foi o Senhor Jesus que mandou. Você vê que desprezaram completamente, né? O Senhor Jesus. Ah, você não tem permissão para carregar. Ou seja, quem é que queria ditar regras? Eram os fariseus, eram os hipócritas. E hoje a história se repete. Aqueles que querem ditar regras. Oh, você pode isso, você não pode aquilo, e quer te controlar, quer te dominar. Esses são os fariseus do dia de hoje. Os hipócritas do dia de hoje, que fala para você, te enche de cargas pesadas que eles não carregam nem com o dedo. Né? Falam para você fazer, mas eles mesmos não fazem. Hipocrisia. Então, no versículo 11 diz assim: ao que ele lhe respondeu, o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe, quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Né? Porque perguntaram, por que você está carregando esse leito? Ó, quem me curou, né? Ele mandou eu carregar. Você vê que não estavam nem preocupados. Ah, como que você foi curado? Que bom, que alegre. Nada. Estavam preocupados porque o homem estava carregando uma cama. Olha só a que ponto chega, né? Aquele que tinha sido curado não soube responder porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olhe, você foi curado. Depois ele encontrou Jesus novamente, né? E Jesus disse assim para ele, olhe, você foi curado. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então nos dá a entender que aquela maldição, aquela doença, tinha vindo sobre ele por causa do pecado. Então você vê, meu amigo e minha amiga, que o pecado não vale a pena. O pecado traz para você um prazer carnal de 5 minutos, de 10 minutos. Só que depois a conta vai chegar e vai chegar cara. Esse homem estava paralítico há 38 anos. Então, o salário do pecado é a morte. Não vale a pena. Não vale a pena. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus. Olha só, perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mais uma vez falando, eu sou Deus. O meu Pai trabalha, eu também trabalho. Temos a mesma natureza. Confrontando aquela religiosidade, né? Você não pode trabalhar, você não pode isso. Jesus falou, meu Pai trabalha e eu trabalho. Então hoje em dia nós não precisamos mais seguir essa lei, né? Você pode trabalhar o dia que você quiser. Você quer trabalhar o sábado? Vai e trabalhe no sábado. Você quer fazer algo no sábado? Vá. Agora, é importante que você deixe um dia da semana para você descansar, para você estar com a sua família, para você meditar na palavra de Deus, mas esse dia pode ser o domingo, pode ser a segunda-feira, pode ser a quarta-feira, o dia que você achar melhor. Por exemplo, tem pessoas que trabalham no sábado, trabalham no domingo, então o dia de descanso dela é na segunda-feira, então na segunda-feira você vai orar, você vai ler a Bíblia, você vai estar com a sua família, você vai descansar. É necessário uma vez por semana descansar. Mas não necessita ser necessariamente no sábado. Inclusive, a história nos diz que depois de Jesus, os apóstolos, eles não se reuniam no sábado, eles se reuniam no domingo. No domingo. Jesus ressuscitou que dia? No domingo. O dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo veio sobre os discípulos, que dia foi? Domingo. Então, eles tinham o costume de se reunir, a igreja primitiva se reunia no domingo. Era o dia que eles separavam para se reunir, para buscar a Deus, para adorar a Deus, para meditar na palavra de Deus. Já não era mais o sábado, porque eles já não estavam mais debaixo do jugo da lei. Eles estavam agora, e como nós, na graça.
na misericórdia de Deus. Tá bom? Então você pode separar o dia que você quiser. Não precisa mais estar cumprindo esses preceitos. Tá bom? E isso é a própria Bíblia que nos vai relatando. O próprio Jesus confrontou esse tipo de pessoa por serem hipócritas. Por serem hipócritas. Aí diz aqui, no versículo 18, para terminar. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Queriam matá-lo. Olha só que ponto chega a pessoa religiosa, né? Porque quando eles são confrontados, quando você fala algo para eles que não agrada, eles viram uma fera. Eles vão te excluir, eles vão se separar de você, porque isso é característica das seitas. As seitas, elas fecham aquele grupinho ali e vivem debaixo daquele grupinho, dentro daquela bolha que eles mesmos criam, dentro das suas leis, das suas doutrinas, e quem não se submeter, então eles excluem. Eles excluem. Se as pessoas não podem pensar, tem que pensar como eles pensam. Eles têm que obedecer a regra deles. Então, todo tipo de instituição e religião, de igreja, que leva nome de igreja e faz isso, na verdade é uma seita. É uma seita. Não tem nada a ver com o evangelho verdadeiro. Você vê aqui aquelas pessoas que se diziam tão morais, tão perfeccionistas, porque guardavam o sábado, separava o dízimo até da hortelã, né? Mas tudo para mostrar, para se sentir superior, para humilhar as demais pessoas, para mostrar uma santidade falsa. Mas qual é a intenção deles aqui com relação a Jesus? Matar. Quer dizer, levar uma cama de palha não podia, mas matar podia. E inclusive mataram. Porque foram eles que ordenaram que Jesus fosse crucificado. Foram eles. Olha a que ponto chega a hipocrisia do ser humano. Medite nessa palavra. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo. Porém, além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus, porque além de desrespeitar o sábado, ou seja, para eles, Jesus estava desrespeitando o sábado, se Jesus é Deus, o Senhor do sábado, não é verdade? Verdade? Também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então eles ficaram revoltados porque Jesus não obedecia às doutrinas deles e se dizia Deus, né? Jesus não se dizia Deus, ele é Deus. Mas eles, cegos, a religiosidade, a hipocrisia, o pecado, a maldade cega a pessoa espiritualmente. Deu para entender até aqui, né? Então amanhã, se Deus nos permitir, vamos continuar esse estudo bíblico. Tá bem, meus amigos? Vamos agora fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa iluminação. O Senhor está iluminando a nossa mente na leitura da Tua Palavra, na meditação da Tua Palavra, meu Deus. Ó, meu Pai, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. E obrigado, meu Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós, porque o Senhor cumpriu a lei por nós e nos justificou. Meu Pai, então receba agora toda a honra, glória, louvor e majestade. O Senhor é Deus. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Santo de Israel. Meu Pai, livra-nos dessas seitas, livra-nos, meu Pai, desse engano, dessas religiosidades, dessa sujeira, dessa hipocrisia, dessa mentira. Meu Deus, e que cada vez mais o Senhor venha nos iluminar para conhecer a verdade, para conhecer a Tua Palavra. Consagra a nossa vida e enche a gente, meu Pai. Enche a gente do Teu Espírito, como o Senhor está fazendo agora através da Tua Palavra. Não nos deixe cair em tentações. E dá-nos forças, Espírito Santo, para cumprir, para obedecer toda a palavra que o Senhor nos ordene. Meu Deus, te peço pelos que sofrem, que o Senhor também venha ter misericórdia deles, aquelas pessoas que estão sofrendo, padecendo e gemendo, meu Pai, neste mundo. Meu Deus,
Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos na certeza da vitória. Amém e graças a Deus. Amém. Muito bem, queridos, que Deus abençoe a vocês e amanhã, então, se assim Deus nos permite, estaremos aqui de volta com mais um estudo da Palavra de Deus.